Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos aqui no nosso encontro semanal para mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Hoje é o de número 37, onde vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é aquele que fala bem-aventurados os aflitos. Vamos hoje aprender um pouquinho sobre o item 21, que ele vem com as instruções dos Espíritos, falando sobre a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras, né? É muito comum pessoas solicitarem para a gente psicografias, mensagens, ou querer simplesmente compreender melhor o porquê de um parente, de um filho, de alguém ter desencarnado, ter morrido tão cedo, né? Ter esse contato. Então, o estudo de hoje vai falar sobre isso. A nossa página na internet, www.evangelionolar2012.blogspot.com, ou então no Facebook você pode adicionar o grupo Evangelho no Lar 2012, tá? Vai ser um prazer recebê-lo. E ali vocês podem também enviar as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Elas podem ser tiradas tanto pelo Facebook como por e-mail. Então, anota aí o e-mail, hein? Olha lá, hein? Vamos lá. O e-mail é uma mensagem, né? O e-mail é o seguinte: amor, perdão e fé, @gmail.com. Não coloca o perdão, né? Não bota com tio, e o fé não bota com acento. É tudo junto ali, sem acento, sem tio, sem nada, né? Amor, perdão e fé, @gmail.com. E essa semana tivemos uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, Sérgio. Me tire uma dúvida, se possível. Eu passei uns 20 minutos do horário do Evangelho, pois na hora que eu ia começar, chegou uma pessoa em minha casa para falar comigo. Depois de 20 minutos do horário que eu iniciei, nesse caso, eu conto ainda assim com a presença dos amigos espirituais? Vamos lá, uma boa pergunta, né? O que acontece é o seguinte: o comportamento dos amigos do plano espiritual é muito parecido com o nosso. Você chega num local, você tem um encontro marcado às 5 da tarde, chega num local e você não vê nenhuma movimentação, nada que indique que aquele evento vai acontecer. Qual é a sua tendência natural? Pode ser de esperar um pouquinho, outros de repente vão embora. Então, o que ocorre é exatamente a mesma coisa. Num caso desse, a gente tem duas opções: adiar o Evangelho no Lar, colocar para a semana seguinte. Melhor, três opções: adiar o Evangelho no Lar, colocar para a semana seguinte, convidar a visita para participar do Evangelho no Lar, ou, se for um atraso breve, 20 minutos, está razoável, né? Mas não vai ser um atraso de 1 hora, de 1 hora e meia. Você fazer um comunicado aos amigos espirituais que estão ali presentes. Esse comunicado é por voz alta. Ah, Sérgio, mas eu vou falar igual um maluco na frente da pessoa que está na minha frente aqui, né? E aí eu vou falar: olha só, chatinho, amigos espirituais, eu vou começar mais tarde, tá? É mais tarde que eu vou começar. Você não vai fazer isso. É lógico que não, né? Você pede: só um minutinho, eu vou ali na cozinha, eu vou beber uma água, alguma coisa, vai para alguns cômodos da casa, como se estivesse indo fazer uma coisa rápida, né? Uma prece em voz alta: amigos benfeitores do plano espiritual, eu estou aqui informando que eu vou terminar de dar essa assistência a esse irmão e em seguida estaremos começando o Evangelho no Lar. Da mesma forma como se você estivesse no local, você não gostaria de ser informado do motivo do atraso? Né? Então não muda muito, ok? É a gente ter essa conduta, mas o ideal, é lógico, é não atrasar, é ter essa pontualidade, porque naturalmente existe a dispersão de alguns espíritos que comparecem, sim, ok? São muitos espíritos que chegam, né? Para dar o suporte, para dar o sustento, para dar a proteção.
tem aqueles que vêm também para estudar, para aprender. Alguns que vêm até um pouquinho contra a vontade. Aí você imagina, vem aquele que já está meio contra a vontade, ainda atrás, aí ele vai ficar, não quero não. Então, o ideal é procurar manter realmente a disciplina. Mas, caso ocorra um imprevisto, procurar então adotar um desses procedimentos, tá ok? Vamos lá. Na nossa página, no nosso trabalho, a gente orienta que seja feito sempre a partir do número 1. Estamos hoje no número 37. Você está chegando agora, o ideal é que você entre lá na nossa página evangelionolar2012.blogspot.com e comece do número 1. Vai clicar lá, 2012, agosto de 2012. Aí tem o número 1, o 2, o 3, porque o Evangelho ele segue uma sequência, ele tem uma lógica de raciocínio. Tá ok? Então, seria o ideal. Mas se você preferir continuar, já seguir a partir de agora, também não tem problema nenhum. Seja muito bem-vindo. Tá? A gente informa também que no site procuramos facilitar a vida de vocês. Como? Colocando os textos do Evangelho, assim como os textos da página de leitura. Hoje vai ser do Caminho, Verdade e Vida, né? O texto do Evangelho. A gente já coloca lá no nosso site, colocando inclusive a tradução das palavras mais difíceis. A gente entende que tem muita palavrinha que é complicada, né? Então a gente procura facilitar. Então não tem desculpa, né? Eu não tenho Evangelho em casa, eu não tenho esses livros todos, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, é livro pra caramba, eu não tenho isso, né? Não se preocupa, entra lá no site, imprime, tá tudo mastigadinho. O que não tem é desculpa para não fazer, né? Tá ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência ao Evangelho no Lar de hoje. Então, momento da prece de abertura, né? Vamos todos. Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, guardiães que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, agradecemos a presença de vocês, o auxílio, o suporte, o sustento, para mais esse Evangelho de amor, mais esse Evangelho no lar. Possamos todos vibrarmos, assimilar os conteúdos que serão estudados hoje e que, diante desse conhecimento, tenhamos condições de nos melhorarmos, de termos atitudes mais condizentes com aquilo ensinado pelo Cristo. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece inicial, página de preparo. O livro é o Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 72 que fala da transitoriedade. Transitoriedade é você transitar, né? Então, foi escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então ele vem com uma citação de Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Palavras ditas por Paulo. Eles perecerão. O que é perecer? É deixar de existir, né? Assim, vamos colocar nesse sentido, deixar de existir. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Então, vamos ver aí o porquê que... Vamos analisar isso aí, né? O que o Emmanuel tem a nos dizer. Fala-nos o Eclesiastes, isso é um livro, né, da Bíblia, fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho. O que é um torvelinho? É um redemoinho, é uma roda viva, né? No torvelinho das ambições desvairadas da terra. O que é algo desvairado? Sem juízo, incoerente. Então, no Eclesiastes ele fala das vaidades e da aflição dos homens nessas ambições que não têm muito juízo, que são incoerentes. Muito embora, para aquele que tem a vaidade e que está nesse redemoinho, ele acha totalmente coerente, né?
cabe a gente pensar e analisar. Até se nós estamos sendo coerentes também quando a gente tem nossas ambições e nossas aflições. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita, tudo que move, tudo que existe no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Então ele fala, né, que a gente se confunde aí nos falsos valores do mundo. É muito comum isso, né? Consultai a pompa é o quê? O esplendor, né, dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Obras maravilhosas, magníficas, né? Enfim, que foram orgulho de tantas civilizações, que foram marcos para que se ficasse guardado, registrado o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, né? Então, aquelas pompas que hoje são ruínas. Alguns nem existem, né? Alguns são tombados pelo patrimônio e mesmo assim ficaram ruínas. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas, experientes, né, que já têm experiência, as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Você vê, né? Constrói-se coisas assim maravilhosas e aí a pessoa se encanta por aquilo e luta, briga, fica maluco para querer ter aquilo ali. E vamos até falar não só de monumentos ou obras maravilhosas, não. Às vezes você quer um carro, você quer um computador, você quer um fogão, quer uma geladeira, uma televisão. É excelente que queira. Mas você não deve também ficar que nem um alucinado. É isso que ele está colocando aqui, né? Quantas amarguras, passar a sofrer que nem um louco, né? Quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Para você ter aquilo de qualquer maneira, a qualquer custo, vamos naturalmente, não é bem por aí. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, a ocasião de serviço, a oportunidade de trabalhar, de desenvolver-se, de ajudar, é o que? É uma oportunidade sagrada na marcha divina para Deus, na sua evolução, no seu progresso. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Quando você tem dinheiro, você gasta tudo sem pensar e tal, né? Faz um monte de bobagem de vez em quando. É bom ter, mas faz um monte de bobagem também de vez em quando, né? Dá umas mancadas. Quando você não tem, você tem um equilíbrio. Você passa a ter um equilíbrio. Você passa a dosar. Você passa a desenvolver a sua disciplina, a sua organização. Não é isso? Então, às vezes, ó, ele coloca, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Interessante. Você está na escassez, se disciplinou, se organizou, a partir dali você vai começar a progredir, a evoluir. Vai chegar naturalmente a um ponto de você ter a abundância. Por quê? Você se organizou. Eu conheço pessoas que
especial, já desencarnou, o salário dele era aquele salário contadinho. Mas era muito interessante, porque quando algum familiar precisava de um suporte financeiro, era ele que tinha para dar. Por quê? Ele se disciplinava. Nunca faltou nada na casa dele, mas nunca teve também grandes luxos, não. E ele tinha toda a organização, toda a disciplina. É um exemplo que todos nós devemos procurar seguir. Então, vamos lá, multiplica todas as formas do bem. Uma e outra, contudo, essas formas perecerão, acabarão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. É muito importante a gente analisar o seguinte: os bens materiais são importantes? São, é claro que são, por isso que a gente está encarnado, para aprender a lidar com as coisas materiais também. Mas é importantíssimo que a gente tenha consciência de que tudo aquilo do mundo material, ele não é posse, ele é empréstimo. Se você conseguir avaliar dessa maneira, você vai conseguir levar a sua vida de uma maneira muito melhor, com um progresso espiritual muito maior. Por quê? Porque quando você tem um bem, uma posse, e chega na hora de você se desfazer daquilo, dói, né? Ah, eu vou ter que me desfazer, vou perder minha casa, vou perder meu carro, vou perder minha televisão, vou perder sei lá o quê. Agora, quando você, por exemplo, viaja para uma casa que tenha sido alugada por temporada, fica lá 1 mês, 2 meses numa casa que está alugada por temporada, você tem um sentimento de posse daquele local? Não. Já reparou que na hora que você termina as férias e retorna, você não sai com um sentimento de dor. Bate uma tristezinha, né? Mas você não sai, ah, meu Deus do céu, e agora? Por quê? Porque você sabe que aquilo foi um empréstimo. Não foi uma posse, foi um empréstimo. E tudo aqui no plano encarnado é empréstimo. A começar por este corpo, pelo próprio corpo que você tem. É um empréstimo. O que permanece é o seu espírito. Você é um espírito, nós somos espíritos que estamos ocupando corpos encarnados. Então, se a gente levar com esse raciocínio, vou cuidar, vou preservar, vou fazer o melhor possível. Mas entendendo que no plano encarnado, o que nós temos é por empréstimo, não é por posse, na hora que a gente tiver que se desfazer disso, vai doer muito pouco, muito menos do que você tendo aquela posse, sentimento de posse. Ok? Vamos lá então. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, Instruções dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo. Então, ele fala, item 20 não, item 21, desculpa. É o item 21. Então, ele fala, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma citação que foi feita por Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então ele fala, né, de repente morre alguém, principalmente quando é novo, né, com 15, 20 anos, 10 anos,
30 anos que seja, né? Hoje é considerado uma idade jovem, ao contrário do início do século. E aí a gente fica pensando, ah, meu Deus do céu, morreu, pessoa tão boa, tanta vitalidade, tanta coisa para produzir. Enquanto tem um monte de gente que já está velha, que é inútil, não faz nada e não morre. É uma pessoa tão boa, e a gente vê na televisão aí um monte de corrupto, um monte de gente fazendo bobagem, e esses caras não morrem. Por que isso acontece? Né? A mãe coloca assim, poxa, por que eu não fui antes? Por que eu tenho que perder meu filho? Se a ordem natural das coisas é que os mais velhos, né? Assim, primeiro que morram primeiro. Por que isso acontece? Então, ele coloca ali, né? Despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, então os espíritos falam assim, humanos, pessoal encarnado, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida. Parar de pensar como apenas aqui no mundo material, no mundo encarnado. Se você olhar só pela visão daqui da Terra, você não vai entender nunca. Então, elevar-nos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Às vezes o bem está naquilo que você olha e você pensa, isso é ruim. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Ah, aconteceu aquilo, morreu, foi uma fatalidade, foi... E a sabedoria de Deus? Ou você acha que Deus se distraiu, estava jogando videogame, se distraiu, e aí aconteceu a fatalidade? Será? Vamos pensar, né? Ok? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, a gente começa a querer julgar Deus, né? Você passa a avaliar a justiça de Deus pelos seus critérios. Será que você está tão evoluído assim a ponto do seu critério ser melhor estruturado, melhor fundamentado do que o critério de Deus? Será? Vamos pensar, né? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Será que você vai supor assim, Deus acordou hoje de mau humor, e aí vou jogar um trovão, um raio na terra e morre um monte de gente? Será que é por aí? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Eu posso não entender, isso é outro papo, mas tudo tem a sua razão de ser. Se como é que é? Perscrutasseis. Uau, hein? Você já perscrutou? Alguma vez você já perscrutou? O que é perscrutar? Perscrutar é examinar, estudar. Vamos falar do outro jeito. Então, se você examinar, estudar, analisar melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Ou seja, se a gente conseguir realmente analisar melhor, no momento que a gente tem uma compreensão, no momento que, vamos falar no popular, deixou a ficha cair, é lógico, no momento de aflição, de nervoso, você fica desesperado. Você chora, e chora sim.
Às vezes você desencarna, né? Você conhece alguém que desencarna, perde marido, a mãe, pai, esposa, filho, e começa a chorar, fica desesperado naquele momento. Aí vem alguém, algum espírita em geral nessa hora, né? Você não devia chorar porque está assim, porque... É claro que você tem que chorar assim nesse momento. Você está ali extravasando. Extravasa naquele momento, mas depois que caiu a ficha, peraí. Deixa agora eu pensar, analisar, a vida continua, né? Então, quando você consegue examinar melhor isso, você vai perceber que tudo tem uma explicação, tudo tem sentido. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos desregramento é o que? Excesso, desordem, abuso, né? Que pungem, que atormentam, afligem famílias respeitáveis. Às vezes, você como espírito, você pede uma vida curta, porque não se sente ainda preparado para na hora que completa a maioridade e vai sair do berço dos pais, de casa, de repente você em outras vidas foi uma pessoa que abusava, bebia, fumava, roubava, fazia um monte de coisa. E muitas vezes esse espírito ele pode estar pedindo para reencarnar, tendo uma vida curta, por quê? Para ele se preparar melhor, aprender mais, porque ele sabe, ele sente que a partir dali ele não ia ter força. Às vezes acontece. Não estou dizendo que todo caso é assim, por favor. Mas às vezes acontece. Ok? Então, ele coloca aqui, ó. A morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que fungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Aí ficou tudo de cabelinho branco, né? De tanta dor de cabeça que acaba tendo. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Hoje os cachorros estão latindo bastante, né? Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima de fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É porque Deus entendeu, ou aquele espírito pediu, que ele desencarnasse naquele momento. Porque Deus nos coloca, Jesus nos ensinou, que Deus não nos dá um fardo maior do que nós temos capacidade de carregar. Quem sabe, naquele momento que aquele irmão desencarnou, se ele continuasse vivo, o fardo não ficaria maior. E aí ele não ia conseguir carregar. E aí você, egoísta, ele tinha que estar vivo, porque eu quero ele perto de mim. Você não está nem preocupado com o tamanho do fardo dele. Então, vamos entender, vamos analisar dessa maneira. Quem sabe? Algum motivo tem. Ok? É uma horrenda desgraça dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe, tão cheia de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Às vezes você coloca, né? Muitas esperanças, você ficar rico. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, faz pouco caso, né? Desdenhais faz pouco caso, então, das esperanças da vida futura, a ponto dele preferirdes a vida efêmera e curta, breve, de pouca duração,
seja, você desdenha, né? Você faz pouco caso daquela vida que é a eterna, por causa dessa vida curtinha que é aqui na Terra, supõe-se então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. É muito melhor você ser aqui um coronel, né? Uma pessoa de poder, um general, um político, um governador, um rei, um presidente aqui na Terra, do que ter esse respeito, essa posição no plano desencarnado. Um título aqui de rei, de presidente, dura quantos anos? Agora, um progresso moral, quando você desencarna, está com espíritos bem-aventurados, dura quanto tempo? Para a gente pensar. Hoje a gente vai passar do tempo um pouquinho de novo, hein? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegre-se, quando praz a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? A gente falou justamente isso, né? Não é o egoísmo. Eu queria que ele vivesse para ficar aqui comigo. É o egoísmo. Essa dor se concede naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Você acha que a morte é uma separação eterna, você vai sofrer com isso. Realmente. Agora, se você entende que aquilo é apenas um até logo, saudade, sim, vai ter saudade. Tristeza? Não vai. Porque você sabe que aquilo é um até logo. Ok? Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, né? Do seu espírito, que envolve o corpo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Os espíritos transitam. Você, mãe, que está nesse momento fazendo estudo, ouvindo esse vídeo, e que perdeu o filho, que desencarnou, tira o sentimento de perdeu. Você apenas deu um até logo. Nesse momento, ele está junto de você. Está perto de você. Faça uma prece por ele, mentalize, você vai vibrar. Muitas mães nessa hora sentem até um arrepio. Às vezes não tem uma mediunidade tão forte, sente aquele arrepio que é uma manifestação, a presença dele, que está ali com você. Seus corpos fluídicos, dos filhos, né, vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas, sem fundamento, essas dores sem fundamento, os afligem. Por isso, tristeza sim, saudade sim, tristeza não, porque senão ele vai ficar aflito. Da mesma forma que você fica aflito, se você vê o teu filho desesperado, triste, você não vai ficar aflito? A mesma coisa que você proporciona a ele. Porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Então, está aí o estudo de hoje. Vamos lá, então, dar sequência com a prece pelas pessoas queridas. Muitas mães, muitas pessoas que, nesse estudo em especial, estão lembrando de parentes que já desencarnaram. É um bom momento de mencionar o nome deles, vibrar por eles. Eles vão sentir as energias e os bons fluidos enviados por você. Ok? Então a gente vai mencionar o nome das pessoas. Você pausa aí, todo mundo fala os nomes e quando terminar de falar, solta o pause para a gente dar sequência. Então, momento da vibração
pelos amigos encarnados e desencarnados. Deus, Jesus, Espíritos benfeitores, que possam, nesse momento, as pessoas que amamos, que desejamos o bem, encarnadas ou desencarnadas, que vamos agora mencionar os nomes, possam elas receberem todas as boas energias, todas as boas vibrações, o sentimento do amor, do desejo do bem que nós emitimos para todos eles, onde começaremos a mencionar os nomes a partir de agora. Pausou? Soltou o pause, né? Então, já fizemos essa vibração. Hora da fluidificação da água. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Então, copo, cá. Vai fluidificar a água, não é o copo. Então, vamos para cá, ó. Assim não. Aqui, ó, fazer a prece. Deus, Jesus, Espíritos, amigos e benfeitores, que possa essa água receber boas energias, as boas vibrações, os bons fluidos, para que ao contato com o nosso organismo possa proporcionar a cada um de nós tudo aquilo de melhor, tudo aquilo que nos fará bem. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pronto, colocamos aqui a água. E chegou a hora de finalizarmos o estudo de hoje, né? Vamos então à prece de encerramento. Querido Deus, amado Mestre Jesus, amigos do plano espiritual, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui estiveram hoje, obrigado por essa oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de compreensão. Que possamos, diante desses ensinamentos, semearmos o bem, semearmos esse conhecimento para as pessoas queridas, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Possamos estar cada vez melhores e sempre prontos a sermos instrumentos de ajuda, de amor, fé, perdão e caridade com o próximo. Obrigado por toda a proteção dada, todo o sustento que foi dado nesse estudo de hoje, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita proteção, seja esta por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, sendo assim, estamos finalizando, né? Muito bom estar com vocês. Nossa página na internet www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Facebook, procura lá o grupo Evangelho no Lar 2012. Se quiser me adicionar no Facebook, procura Sérgio W. Soares. Tá? Vai ser um prazer tê-lo como um amigo. E esse vídeo pode ser distribuído livremente, não tem direito autoral, não tem nada. E possa ser um instrumento de ajuda aí para vocês serem também semeadores do Evangelho no Lar, desse esclarecimento, desse conhecimento, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima semana.